Olá, imortais! Victor é o principal antagonista da saga Anjos da Noite. Ele é um vampiro imortal, cruel e manipulador que liderou os vampiros por séculos em uma guerra secreta contra os Lycans, lobisomens desse universo. Victor é um vampiro ancião que aparece em Anjos da Noite, Underworld, Anjos da Noite, Evolução e Anjos da Noite, Ascensão dos Lycans. Ele é o principal antagonista, tanto em Anjos da Noite quanto em Anjos da Noite, Ascensão dos Lycans. Victor foi um general e senhor da guerra húngaro, nascido em algum momento do século VII. De acordo com Andreas Tanis, Victor era um senhor da guerra feudal húngaro, implacável e cruel, e governava seu domínio com mãos de ferro. Quando Victor estava chegando ao fim de sua vida mortal, Marcus Corvinus, o primeiro vampiro, veio até ele com uma oferta: imortalidade em troca de experiência militar e do exército de Victor no combate aos lobisomens, descendentes do próprio irmão gêmeo de Marcus, William. Marcus transformou Victor, que então transformou seu exército, que se tornou o precursor do que mais tarde seria conhecido como Mercadores da Morte. Com seu recém-transformado exército de imortais, Victor lançou a guerra vampiro contra lobisomem. Em 1202 d.C., os vampiros finalmente conseguiram localizar e capturar William. Victor prometeu a Marcus que não faria mal a William, apesar da natureza incontrolável do Lycan. E para que ele pudesse lidar com o problema, sem quebrar sua palavra, Victor fez com que Amélia, a terceira vampira anciã, lidasse com William. Victor e Amélia finalmente conseguiram encontrar William e o lobisomem foi capturado. Victor então traiu Marcus, dando ordens para manter William o mais longe possível de Marcus. Victor trancou o Lycan em uma fortaleza onde ele não poderia prejudicar ninguém ou criar mais de sua espécie. No entanto, com os Mercadores da Morte leais a Victor, Marcus não pôde fazer nada. Victor então guardou duas chaves da masmorra de William. A menor ele mantinha à vista em um colar usado por sua filha, Sônia. O maior, porém, ele mantinha sempre consigo, chegando ao ponto de ter uma moldura de bronze soldada em sua caixa torácica para guardar dentro dele, onde Marcus nunca poderia pegar, já que Victor sabia muito bem que Marcus libertaria William se tivesse a chance. A relação entre os dois vampiros anciões sempre foi tensa. Victor, com o apoio de Amélia, minou o poder de Marcus como governante do clã vampírico, e garantindo assim que Marcus nunca teria forças para libertar seu irmão. No entanto, Victor nunca deu um golpe direto contra Marcus, já que lhe disseram que se Marcus morresse, todos em sua linhagem o seguiriam até o túmulo, incluindo Victor. Para evitar que isso acontecesse, foi construída a Corrente, um sistema no qual apenas um ancião governava, enquanto os outros dois dormiam. A Corrente cumpria três funções. Primeiro, como um engenhoso arranjo de partilha de poder entre os três anciões, evitando conflito entre eles, garantindo que apenas um deles estivesse no comando em qualquer século. E segundo, proporcionar a cada ancião um descanso muito necessário, devido às exigências da eternidade. E a terceira era impedir que Marcus tivesse a chance de libertar seu irmão gêmeo, William. Victor até domesticou uma nova raça de inimigos dos vampiros, uma versão humanizada dos lobisomens, conhecidos como Lycans, que ele usou como cães de guarda para proteger os vampiros durante o dia. Eventualmente, Victor estava no centro de uma nova guerra com os Lycans. Por volta de 1210 d.C., Victor teve uma filha chamada Sônia com uma mulher chamada Ilona. Muito do relacionamento de Victor com Ilona é desconhecido. Quase 2 séculos antes dos principais acontecimentos de Anjos da Noite, a Ascensão dos Lycans, Ilona morreu a dar à luz Sônia. Antes disso, ela havia sido uma formidável mercadora da morte, de alto escalão, uma das poucas guerreiras do clã vampiro. A filha de Ilona, Sônia, prezava a memória de sua mãe e tornou-se uma mercadora da morte, como forma de manter contato com a memória de sua mãe, sem nunca ter tido a chance de conhecê-la. Personalidade. Embora não seja um vampiro de origem pura, Victor é obcecado pela pureza das linhagens, como mostrado em suas tentativas de estabelecer uma hierarquia ao tentar fazer com que Sônia se torne uma anciã. Sua fixação na pureza do sangue é tão grande que ele considera sua vitória sobre vários Lycans a única natural, já que os vê como nada mais do que animais e escravos, uma visão que é compartilhada pela maioria dos outros vampiros, mas em um grau um pouco menor. Devido a isso, ele vê a possibilidade de um híbrido como uma abominação e toma medidas extremas para evitar que tal criatura exista. Victor também vê a imortalidade como um presente acima de todos os outros, como pode ser visto quando ele tenta argumentar com Selene, quando ela descobre que ele matou sua família, que seu presente para Selene
deveria mais do que compensar o que ele tirou dela. Este interesse na pureza do sangue também é exibido nas falsas alegações de Victor de que ele e Amélia são vampiros de origem pura. Tanto em Underworld quanto em Ascensão dos Lycans, Victor é descrito como um líder habilidoso, mas autoritário da raça dos vampiros. Ele também é sedento de poder e bastante manipulador, enquanto toma medidas para alterar os livros de história dos vampiros para vê-lo como o primeiro e mais poderoso dos vampiros. Ele governa Marcus e mina seu poder a cada passo com Amélia, como sua aliada, até mesmo banindo o historiador vampiro Tanis, o único vampiro que sabia a verdade. No entanto, ele também é extremamente arrogante e igualmente brutal com qualquer um que desobedeça às regras criadas por ele e pelo Conselho. Este é sem dúvida o fator determinante da rebelião de Lucian contra os vampiros e faz com que Victor ganhe uma boa quantidade de inimigos, mesmo entre aqueles de sua própria espécie, como Tanis, Marcus, entre outros. Conforme observado por Tanis, Victor não é conhecido por expressar gratidão por nada. No entanto, ele próprio teve dificuldade em seguir algumas de suas próprias regras, caso em questão a regra contra a alimentação direta de seres humanos. Ele não suportava o gosto de sangue de gado e então às vezes saía e se empanturrava de sangue humano. Apesar disso, ele força outros vampiros a seguirem rigorosamente as regras do Conselho e é rápido em punir ou matar qualquer um que desobedeça a essas regras. Victor também mostra ser um pai carinhoso para Sonia e sua filha de consideração, Celine. Com Sonia, ele a treina como guerreira e frequentemente deixa escapar as constantes ausências de Sonia na reunião do conselho e sua constante desobediência. Ele está até disposto a fazer com que o conselho poupe a vida dela, depois de descobrir seu caso com Lucian, mas recusa quando descobre que ela está grávida de um filho de Lucian. Apesar de ordenar sua execução, a morte de Sonia assombra Victor pelo resto de sua existência. Essa imensa culpa o levou a poupar Silene do assassinato de sua família, devido à sua notável semelhança com sua filha, criando-a como sua herdeira em tudo, exceto no nome. No entanto, Victor coloca a integridade da linhagem de vampiro acima de tudo e não tem escrúpulos em executar Sonia depois de descobrir sua gravidez e tentar matar Silene por seu relacionamento com Michael, que era um Lycan na época. Apesar disso, ele mostra sinais genuínos, embora momentâneos, de tristeza por essas ações. No entanto, ele vê Lucian como responsável pela morte de sua filha, apesar de Lucian sempre ter sido um servo leal aos vampiros e ter salvado a vida de Sonia em mais de uma ocasião. Sua intransigência e falta de vontade de fazer concessões provaram ser sua ruína. Por conseguir o que quer e ter fome de poder, ele é mal-humorado e violento. Na maioria das vezes, ele é egoísta, vingativo, cruel e hipócrita. Suas tentativas de se retratar como o primeiro vampiro sugerem um caso extremo de narcisismo. Anjos da Noite, Ascensão dos Lycans. Quase 200 anos após seu nascimento, Sonia se apaixona por um escravo Lycan chamado Lucian e fica grávida. Victor finalmente descobre isso e teme a mistura das espécies que resultaria caso a criança nascesse. Ele e o conselho condenam Sonia, Lucian e seu filho ainda não nascido à morte. Sonia é queimada viva pela exposição à luz solar, enquanto Lucian, acorrentado ao chão, é forçado a assistir. Antes de sua própria execução, Lucian usa a lua cheia para se transformar e escapar, mas não antes de levar consigo o pingente de Sonia. Ele então convoca seus Lycans para a batalha, durante o qual Victor duela pessoalmente com Lucian. Embora o vampiro ancião seja mais poderoso, Lucian faz uso da fraqueza de Victor, a luz solar, para incapacitar o ancião e esfaquear Victor pela boca. Victor consegue sobreviver e recua com Andreas Tanis e os outros anciões, enquanto o resto do clã é massacrado pelos Lycans. Esses eventos marcaram o início da guerra entre vampiros e Lycans. Victor, determinado a manter a localização e o mapa da masmorra em segredo de Marcus e Lucian, mata a família do homem que ele contratou para projetá-la. Ele poupa uma das filhas do ferreiro, Celine, devido à sua notável semelhança com Sonia. Ele a transforma depois. A guerra continua e eventualmente chega ao fim depois que Lucian é aparentemente morto por um vampiro chamado Craven. Depois disso, Victor reúne mais poder para si, tornando-se o líder do clã do Velho Mundo e chega ao ponto de alterar a história. Na versão revisada da história apresentada por Victor, ele, e não Marcus, é o primeiro vampiro original. Com o tempo, ele exila o historiador oficial Andreas Tanis, que sabia que Marcus era o primeiro vampiro. Outros eventos ele provavelmente alterou ou apagou completamente. Não está claro até que ponto ele apagou a história relativa de Sonia,
ou se ele compartilhou essa informação com os anciões. Obviamente, a sua ausência teve que ser explicada, e talvez alguns membros de alto escalão. Selene não sabia disso, nem era permitido a ninguém investigar a história dos vampiros. O conhecimento pode não ter sido tão público se ninguém sobreviveu ao ataque Lycan ao castelo, caso em que apenas Victor e Tannis sabiam a história completa. Outros eventos revisados incluíram a responsabilidade pela guerra, que ele atribuiu inteiramente a Lucian, Anjos da Noite, Underworld. Em 2003, Victor está hibernando e não será acordado por mais 100 anos. Porém, Selene o acorda antes do tempo, convencida de que Lucian ainda está vivo e que Craven fez um acordo com ele. Furioso, Victor confronta sua protegida. Victor parece estar mais chateado com o relacionamento de Selene com um Lycan chamado Michael Corvin do que com sua alegação de traição de Craven. Victor ordena que Selene seja trancada até que Amélia e o conselho possam chegar e decidir seu destino, o que Victor sabe que sem dúvida será uma sentença de morte. Uma Selene chorosa implora a Victor que permita que ela forneça provas de suas afirmações, mas ele a ignora. Mais tarde, com a ajuda de uma vampira chamada Erika, Selene escapa da mansão, determinada a encontrar provas e limpar seu nome. Selene retorna mais tarde naquela noite com provas não apenas da traição de Craven, mas do plano de Lucian de usar o sangue de Michael para criar um híbrido, misturando o sangue das duas espécies. Ao saber a verdade sobre as afirmações de Selene e saber que Amélia foi assassinada pelos Lycans, Victor fica furioso com Singh, o Lycan capturado por Selene. Victor dá um soco em Singh, rasgando metade de seu rosto e matando instantaneamente. Um Victor culpado pede desculpas a Selene por não acreditar nela, e os dois partem para perseguir Craven. No entanto, nenhum dos vampiros se importa com o sangue de Singh se espalhando pelo chão da Câmara dos Anciões, sem saber das consequências que trariam. Victor prontamente lança um ataque em grande escala ao Covil Lycan. Quebrando sem esforço o pescoço de um Lycan transformado, chamado Raze, quando o Lycan avança em sua direção, então enfiando sua espada em seu peito. Craven tenta escapar, mas é forçado a correr e se esconder cada vez que vê Victor. Victor finalmente encontra Selene, que está mordendo Michael, tornando-o um híbrido, para salvar sua vida. Furioso, Victor joga Selene para longe de Michael e o joga através de uma parede e do pátio inundado. Sem ele saber, Craven revelou sua duplicidade na morte da família de Selene, momentos antes. Selene confronta Victor em lágrimas, acusando-o de matar sua família e assassinar Sônia. Victor protesta que em troca deu a ela a imortalidade, um presente que ele insiste ser muito mais importante do que a família dela. E quando confrontado com a morte de Sônia, Victor afirma que amava muito sua filha, mas foi forçado a matá-la para proteger a sua espécie. Selene ainda discorda claramente das ações de Victor e ele a abandona para encontrar e matar Michael. Victor é então confrontado por seu medo final. A mordida de Selene reagiu com o vírus Lycan e a cepa Corvinus no corpo de Michael, fazendo com que traços de Lycan e vampiro aparecessem. Michael ataca Victor inicialmente mostrando velocidade e força incomparáveis até mesmo pelo vampiro ancião. No entanto, Victor, usando a falta de experiência de combate de Michael a seu favor, é capaz de subjugá-lo. Os guarda-costas de Victor vêm para acabar com o híbrido, mas Selene os mata. Ela é então afastada por Victor. Michael corre em seu auxílio, mas é ultrapassado por Victor, que começa a estrangulá-lo. Ao ver isso, Selene toma a decisão de matar Victor. Ela corta a cabeça dele ao meio com sua própria espada, salvando Michael e vingando sua família, Lúcia e Sônia, tudo ao mesmo tempo. Anjos da Noite, Evolução. Mais tarde, o corpo de Victor é recuperado pelos Limpadores, uma organização dedicada à limpeza após a Guerra Vampiro-Lycan, liderada pelo imortal original Alexander Corvinus. Alexander extrai a chave debaixo da carne de Victor, apenas para mais tarde ser roubada por seu filho, Marcus. O cadáver de Victor provavelmente foi destruído quando o navio de Alexander Corvinus explodiu. Anjos da Noite, Guerra de Sangue. Selene teve uma sentença de morte imposta a ela pelo Conselho Vampiro por matar Victor, devido à ameaça do novo líder Lycan, Marius. O Conselho concorda em conceder clemência a Selene por matar Victor se ela treinar seus novos Mercadores da Morte. Por insistência de David, Selene acredita no convite quando este vem de seu pai, Thomas, que não tinha nenhum amor por Victor. Porém, o convite acaba sendo uma armadilha de Semira, que cobiça o poder de Selene para si e quer vingança pela morte de Victor.
Com a ajuda de seu amante, Varga, Semira acusa Selene pelos assassinatos dos Mercadores da Morte, do clã oriental, e faz com que os vampiros a persigam mais uma vez. Após as mortes de Marius e Semira, Selene, David revelado ser filho de Amélia, e Lena são nomeados os novos vampiros anciões, assumindo o lugar de Victor, Amélia e Marcos. Em uma narração final, Selene observa que uma vez ela foi caçada por matar um ancião, e agora ela mesma se tornou um inimigo de sangue. No romance não canônico Blood Enemy, Victor é acordado em 1400 por Marcos logo após a morte de sua esposa, Ilona, que foi morta em um ataque de mortais liderado pelo carismático, mas insano monge-irmão Ambrose. Tendo liderado os vampiros e Lucian, que ainda é um servo dos vampiros nesse momento, contra a aldeia de Ambrose, Victor morde Ambrose com a intenção de fazer do monge seu servo imortal se ele se transformar. Embora fique satisfeito quando Ambrose morre de uma violenta alergia, reação ao vírus vampiro. Embora Victor posteriormente tente arranjar um casamento entre Sônia e o filho de Marcos, Nikolai, seus planos são arruinados quando a notícia dessa partida leva Sônia a admitir seus sentimentos por Lucian. Com Sônia morta, Victor permite que Nikolai lidere um ataque de vampiros contra uma mina de prata que Lucian havia capturado recentemente. Mas este ataque, ao mesmo tempo que destrói a maioria dos Lycans, resulta na morte de Nikolai quando Lucian se transforma sem a ajuda da Lua pela primeira vez. E se você quiser saber mais sobre a história de Victor e outros personagens de Anjos da Noite, inscreva-se no canal, onde você vai encontrar vídeos incríveis sobre este universo fantástico. Não esquece de deixar seu like e obrigado por assistir. E como sempre, imortais, até a próxima!